Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nós vimos no vídeo anterior o nosso psi de xt e nós demos o nome de função de onda. O nosso objetivo agora é saber o que significa essa função de onda. Vamos começar notando que o psi é chamado de função de onda, porque ele se relaciona com uma onda, como o próprio nome já diz. E nós sabemos que ondas não têm uma localização específica no espaço. Então, se nós desenharmos aqui um eixo XY e nós colocarmos uma partícula em alguma região aqui, nós conseguimos dizer aonde essa partícula está. Agora, isso não acontece com uma onda. Se nós temos uma onda aqui, nós não conseguimos dizer especificamente aonde essa onda está, como acontece com uma partícula, porque as ondas elas são espalhadas no espaço. E isso é muito contraditório com os nossos valores da mecânica clássica, como a gente viu na aula 2, por exemplo, que possui um valor específico no espaço, um valor aqui pontual determinado. Então, como é que a gente pode descobrir a localização de uma função de onda sabendo que ela é uma onda e não possui uma localização específica? Uma maneira de a gente resolver isso é usando a interpretação de Born, da mecânica quântica. Essa interpretação aqui, ela foi formulada então por Max Born lá em 1926. O que Born fez? Ele usou as ondas de matéria de Louis de Broglie para os elétrons, conforme a equação de Schrödinger, só que ele interpretou a onda como sendo a probabilidade de encontrar um elétron saindo em uma direção de uma colisão específica, que era proporcional ao quadrado da função de onda psi. Então, surge essa expressão aqui. Vamos escrever ela. Essa expressão aqui, então, nos diz a probabilidade de a gente achar uma partícula entre os pontos A e B num certo tempo t. E agora isso traz para nós uma indeterminação, porque como o resultado ele é probabilístico, nós temos agora uma porcentagem de chance de encontrar a partícula em uma certa posição. Esse é o primeiro, vamos dizer assim, lado estranho da mecânica quântica, que nós temos que nos acostumar. E daí que surge, se não me engano, toda a discussão filosófica que existe por detrás da teoria quântica. Porém, essa indeterminação é um fato. Nós podemos desenhar aqui um gráfico dessa nossa expressão aqui. Então, aqui nós temos a posição e aqui nós temos a nossa amplitude de probabilidade. E vamos dizer que nós temos uma onda aqui. Dessa maneira. Vamos dizer que aqui é o nosso ponto Azinho e aqui é o nosso ponto Bzinho. Integrando nossa amplitude de probabilidade entre A e B, vai nos dar então a probabilidade de a gente encontrar a nossa partícula dentro dessa região aqui. Se a gente nomear outros pontos aqui, esse aqui sendo A, esse aqui sendo B, por exemplo, e esse aqui sendo C, também são probabilidades. Então, a gente tem mais probabilidade de achar a partícula aqui no ponto A, a gente tem praticamente zero probabilidade de achar a partícula no ponto B e alguma probabilidade de achar a partícula no ponto C. Vamos supor agora que eu meça a posição da partícula aqui em C. E depois, logo em seguida, eu repita o experimento. Onde será que a partícula vai estar? O livro do Griffith nos traz três interpretações diferentes, três linhas de pensamento. A primeira é o pensamento realístico, que a partícula sempre esteve aqui no ponto C. A segunda linha de pensamento é a posição ortodoxa, que diz que a partícula não estava em nenhum lugar antes dela ser medida. E existe uma terceira linha de pensamento, que é a posição agnóstica, que se recusa a responder. Então, essa a gente pode já descartar. E a gente vai ver mais para frente que a posição correta é a posição ortodoxa. Então, realmente, antes da gente medir a partícula, ela não estava em lugar algum. E o que isso quer dizer?
que a partícula simplesmente não tem uma posição precisa antes da medição, que é o processo da gente fazer a medição que vai determinar a posição da partícula. E esse é o segundo fato estranho da mecânica quântica. Então, se eu fizesse uma segunda medição logo após a primeira, ou uma terceira, uma quarta, uma quinta medição, logo em seguida, a gente vai ter a partícula na mesma posição. Então, se a gente desenhar aqui esse nosso gráfico, então o nosso gráfico, que antes era esse aqui de cima, ele vai ficar com esse formato mais ou menos assim. E aqui é o nosso ponto C. Então, não importa quantas vezes eu fizesse a medição logo depois da primeira, nós sempre vamos obter o mesmo resultado. Nós vamos encontrar a partícula aqui em C. Então, se eu fizesse uma segunda medição logo após a primeira, nós vamos obter o mesmo resultado. E aqui vale o nosso pensamento clássico. Então, a primeira medição que a gente fez aqui altera a função de onda de tal forma que a gente disse que essa função de onda colapsa aqui no ponto C. Essa é a interpretação estatística, então, da função de onda. O mais importante que eu quero que vocês tirem desse vídeo é realmente a densidade de probabilidade ou a amplitude de probabilidade, porque a gente vai mexer bastante com ela no futuro. E que vocês se acostumem e reflitam um pouco sobre essas estranhezas da mecânica quântica, que na verdade é estranho para nós, porque nós estamos acostumados a ver as coisas classicamente no nosso dia a dia, mas enfim, é a forma que a natureza se comporta. Beleza? Nos vemos então na próxima aula.